Warren Buffett. Só de ouvir esse nome a gente já pensa em sucesso, em investimentos, né? Mas como é que ele pensa de verdade? Como ele pega conhecimento e transforma em bilhões de dólares? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos mergulhar fundo na filosofia dessa lenda, usando como guia as ideias do livro O Jeito Warren Buffett de Investir, para destilar tudo em princípios bem claros. Bom, vamos nessa? Olha só, o nosso caminho vai ter 5 paradas principais, ok? A gente começa pela mentalidade dele, o que faz ele ser tão diferente da multidão. Depois vamos conhecer os mentores que moldaram o pensamento dele. Aí a gente entra na parte prática, como ele analisa um negócio. Em seguida, um ponto crucial, o jogo psicológico, o domínio das emoções. E para fechar, a arma secreta dele, a paciência. É um roteiro bem completo para entender a mente do gênio. E para começar, essa frase aqui, ela já diz quase tudo. Pensa bem no que ela significa. Não se trata apenas de ser do contra por ser. Se trata de entender o jogo em um nível profundo, ter uma tese própria. E aí vem a parte mais difícil, ter a coragem de bancar essa tese quando todo mundo está correndo na direção oposta. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. E isso nos leva direto ao nosso primeiro pilar, a necessidade de ser um pensador contrário. No fundo, isso é sobre independência intelectual. Sabe, a maioria das pessoas no mercado financeiro busca a segurança nos outros. Elas olham o que a maioria está fazendo e seguem o fluxo, a manada. O Buffett faz o exato oposto. Ele não busca segurança na multidão, ele busca valor na lógica, nos fatos. Mesmo que isso signifique, muitas vezes, caminhar completamente sozinho. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. O investidor comum olha o gráfico, o preço da ação subindo e descendo e reage. O coração acelera, o medo bate, a ganância aparece. Já o Buffett, ele se desliga completamente desse ruído. Ele pensa como se fosse o dono do negócio inteiro. A pergunta na cabeça dele não é será que a ação vai subir amanhã? Mas sim, se eu tivesse dinheiro, eu compraria essa empresa inteira, para mim. Ela é um bom negócio? Ela dá lucro de verdade? Percebe a diferença de perspectiva? Ele não está comprando um código que pisca na tela. Ele está se tornando sócio de um negócio real. Mas claro, ninguém vira uma lenda assim, do nada, sozinho. A filosofia do Buffett é, na verdade, uma síntese genial, uma fusão poderosa das ideias de 2 gigantes que vieram antes dele, Benjamin Graham e Philip Fisher. E aqui a gente tem um dos pontos mais fascinantes da história dele, porque ele pegou 2 escolas de pensamento que pareciam opostas e criou algo novo. De um lado, Benjamin Graham, o pai do Value Investing. Para Graham, o que importavam eram os números. A meta era encontrar as famosas bitucas de charuto, empresas que talvez não fossem grande coisa, mas que estavam tão baratas que ainda dava para tirar um último lucro. O caso da American Express, durante o escândalo do óleo de salada, é um exemplo perfeito. O mercado entrou em pânico e as ações despencaram. Buffett foi lá, investigou, viu que o negócio continuava sólido e comprou uma montanha de ações por uma pechincha. Isso é puro Graham. Agora, do outro lado, tem o Philip Fisher. Fisher olhava para o qualitativo. Ele queria saber do negócio espetacular, com potencial de crescer por décadas. Com ele, Buffett aprendeu que é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. É a filosofia que o levou a comprar Coca-Cola. Buffett pegou a disciplina de preço do Graham e juntou com a busca por qualidade do Fisher. Essa combinação foi explosiva. E essa frase do Keynes aqui, ela é perfeita para ilustrar a jornada do Buffett. Ele mesmo já admitiu que foi difícil se livrar da rigidez do Graham, daquele impulso de comprar um negócio medíocre só porque estava muito barato. A mudança de mentalidade para focar na qualidade do negócio, inspirada pelo Fisher, foi o que realmente elevou o jogo dele a outro patamar. Ok, então a gente já entendeu a mentalidade e as influências. Mas como ele coloca isso em prática? Como ele decide se compra ou não uma empresa? Bom, ele usa uma espécie de checklist mental que a gente pode dividir em 3 grandes áreas. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, os princípios do negócio em si. A regra número 1 de Buffett é: ele só investe naquilo que ele entende. É o círculo de competência. Se ele não consegue explicar como a empresa ganha dinheiro, ele simplesmente passa para a próxima. Ele também busca empresas com décadas de lucros consistentes e que tenham vantagens competitivas duradouras, o famoso fosso econômico. Pensa num castelo medieval. O que o protege dos invasores? O fosso. Nos negócios é a mesma coisa. O que protege os lucros da empresa dos concorrentes? Para a Coca-Cola, o fosso é a marca. Para uma ferrovia, é a própria infraestrutura. É esse fosso que garante lucros por muito tempo. Depois de analisar o negócio, ele olha para quem está no comando, a gestão. E aqui, a pergunta principal é: essa gestão é racional na hora de alocar o capital? Ou seja, o que eles fazem com o lucro que a empresa gera? Reinvestem bem ou desperdiçam em aquisições ruins?
Ele também valoriza a honestidade. Gestores que admitem os próprios erros ganham sua confiança. E, crucialmente, eles precisam resistir à pressão de imitar outras empresas. E esse é um conceito-chave de Buffett, o imperativo institucional. É basicamente a tendência que as empresas têm de imitar umas às outras, mesmo que a decisão seja irracional. Sabe quando uma empresa de um setor faz uma grande aquisição e, de repente, todas as concorrentes sentem que precisam fazer também para não ficar para trás? Isso é o imperativo institucional. Um bom gestor é aquele que tem a coragem de dizer não. Certo, então a análise está feita, o checklist foi preenchido, o negócio é bom, a gestão é boa. Acabou? Não. Agora vem a parte que talvez seja a mais difícil de todas, o jogo psicológico, dominar as próprias emoções. E essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Como é que alguém consegue se manter racional num ambiente que é movido basicamente por duas emoções primárias, o medo e a cobiça? A resposta de Buffett não está num algoritmo, mas numa alegoria. Essa alegoria é a do senhor mercado. Imagina que você tem um sócio de negócios bipolar. Todo dia ele bate na sua porta. Em alguns dias, ele está eufórico e oferece comprar a sua parte por um preço altíssimo. Em outros, ele está em pânico e oferece a parte dele por uma pechincha. O segredo é que você não precisa fazer nada. O humor dele é uma oportunidade para você, não uma ordem para você seguir. Se ele está em pânico oferecendo tudo barato, ótimo, é hora de comprar. Mas nunca se deve deixar que a insanidade dele contagie as suas decisões. E isso nos leva a essa outra ideia fundamental, que vira de cabeça para baixo a definição de risco de Wall Street. Para a maioria, risco é volatilidade. Para o Buffett, volatilidade é oportunidade. O risco de verdade para ele é o risco de perda permanente de capital. E de onde isso vem? Vem de não saber o que se está fazendo. Vem de pagar caro demais por um negócio ou de investir em algo que não se entende. O verdadeiro antídoto contra o risco, então, é o conhecimento. E, finalmente, chegamos ao último ingrediente, aquele que amarra tudo isso junto, a paciência. E para o Buffett, paciência não é só uma virtude, não. É uma estratégia, talvez a mais poderosa de todas. Buffett não pulveriza seus investimentos. Ele pratica um investimento focado. A lógica é simples. Se alguém fez todo o dever de casa e encontrou uma oportunidade incrível, por que colocar só um pouquinho de dinheiro nela? A ideia é concentrar os investimentos nas melhores ideias e depois esperar, deixar os juros compostos fazerem a sua mágica ao longo de anos, décadas. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha esse número, 29,2%. Essa foi a taxa de retorno anual do investimento de Buffett na seguradora Geico por mais de uma década. A empresa estava quase quebrando, o mercado a abandonou. Mas Buffett entendia do negócio, viu o valor escondido ali, teve a convicção de investir pesado e a paciência de esperar. O resultado é esse. Isso é o poder da paciência em ação. O braço direito do Buffett, Charlie Munger, resumiu isso perfeitamente. O sucesso não vem de estar sempre ativo, comprando e vendendo. Vem da disciplina de esperar, às vezes por anos, pela oportunidade perfeita e então agir com toda a convicção. Na maior parte do tempo, a melhor ação é não fazer absolutamente nada. E com isso a gente fecha o círculo. A filosofia de Buffett não é sobre dicas de ações, é sobre um modelo mental, uma disciplina para tomar decisões racionais. A questão, no final das contas, não é se dá para copiar o que ele faz. A questão é se é possível usar esses princípios para entender melhor os próprios investimentos. E a pergunta que fica no ar é exatamente essa. A pessoa sabe o que está fazendo?